Vídeo iniciado, então vem comigo e hoje veremos classes na utilização em Python. Eu iria fazer esse vídeo separado, né, em várias partes, mas vou fazer um único vídeo, assim eu consigo postar no YouTube e também, porque vai ser somente alguns exemplos, uma explicação aí bem detalhada sobre classes. Se você está vendo através do curso, depois você vai ter aí outros vídeos de exercícios práticos. Agora, se você está vendo pelo YouTube e você quer também visualizar esses exercícios práticos, é só você adquirir o curso, senão você não vai ter nada, tá? Porque, lógico, o rei é humilde, mas também quer uma graninha extra aí. Então, as classes permitem que nós, desenvolvedores, criar estruturas de dados personalizadas e sistemas modulares. Se você dominar o uso de classes, você consegue criar aplicativos muito mais eficientes e escaláveis, tirando proveito assim dos recursos avançados do Python. Então, entender o conceito de classes é fundamental para dominar a programação orientada a objetos. As classes são uma forma de organizar e estruturar o nosso código, permitindo a criação de objetos com propriedades e comportamentos próprios. Acredito que seja difícil compreender o conceito de classe apenas escutando o que eu estou dizendo. Então, para facilitar, vamos começar a ver na tela, né, uma classe aí simples e depois criar na prática para melhor entendimento. Para definirmos uma classe, eu estou usando aqui o meu arquivo de teste.py, porque eu não pretendo salvar isso daqui. Eu pretendo dar essa aula aqui depois deletar o arquivo. Se você quiser salvar, você salva, mas não vai ter utilidade nenhuma. Então, para definirmos uma classe, usamos a palavra-chave class. E aqui eu declaro aqui o nome da minha classe, alvo. Então, aqui criamos uma classe chamada alvo. E nesse exemplo, usamos o comando pass para indicar que a classe está vazia. Assim, não implementamos nenhum atributo ou método na classe, que vocês vão ver já já. Se eu dar executar aqui, ele não vai mostrar nadinha. Agora que definimos nossa classe, vamos criar objeto. E para criar um objeto, utilizamos o nome da nossa classe, seguido de parênteses. Porém, para termos um objeto mesmo, precisamos atribuir isso aqui a uma variável. Então, alvo1 igual a classe, né? Atribuímos a nossa classe a uma variável. Sendo assim, criamos um objeto. Até aqui tudo bem? Eu sei que não. Eu tenho certeza que ainda está confuso para vocês. Mas calma que já vai ir abrindo a mente devagar, pois é agora que vamos começar a manipular nossa classe. Então, temos aqui uma classe chamada alvo, correto? Agora precisamos definir atributos para nossa classe. Atributos são as características do objeto, que é o nosso alvo. Vamos adicionar então. Vou apagar aqui o comando ps, agora ela não vai ser mais uma classe vazia. E vou colocar aqui tipo, tipo, igual servidor. SO igual Windows. Adicionamos então dois atributos, tipo e SO, que representa sistema operacional. Agora, todos os objetos, alguns programadores chamam de instâncias, eu falo objeto. Então, todos os objetos dessa classe terão esses atributos aqui. Podemos imprimir esses atributos. Print alvo1 ponto tipo. Então, a gente está chamando esse atributo aqui. A mesma coisa aqui, print alvo1 ponto SO. E agora podemos executar e temos aqui a apresentação dos nossos atributos. Também poderíamos modificar. Vou apagar aqui, alvo 1.tipo igual desktop. E chamar aqui para fazer a apresentação novamente. Alvo 1.tipo print alvo1.so. Pronto, fez aqui a apresentação, alterou para desktop, né? Então, mesmo estando declarado aqui como servidor, ele manipulou e alterou para desktop.
Então, já conhecemos aqui os atributos e agora vamos dificultar mais um pouquinho e conhecer os métodos, que são funções que ficam dentro da classe e podem ser chamadas pelos objetos. Vamos lá, vamos fazer agora um pouquinho diferente. Vou criar aqui uma classe chamada domínio. E agora eu vou criar uma função. Para quem é do curso, já acompanhou aí, já passou pelo módulo de funções, então já sabe o que é isso. Então, estou criando aqui uma função. Endereço IP. Vou colocar aqui dois parâmetros, o self que ele já coloca automático, né, o PyCharm, e já vou explicar. E agora eu vou dar um comando aí para fazer um print. Vou aqui criar o nosso objeto. Já vou explicar linha por linha, tá? Então, vamos lá. Eu já vou apresentar aqui para vocês verem o resultado. Ó, funcionou. Então, ele apresentou esse print aqui, né? reinohacker.com tem o IP 9268.5.10. Lógico que ele não tem esse IP, né? É só um exemplo. Então, aqui na nossa primeira linha. Aqui, criamos uma classe chamada domínio. Lembrando que as classes podem conter atributos, né? Que são variáveis. E as classes também podem conter métodos, que são funções. E aqui na nossa segunda linha, que criamos um método para a classe, né? A função dentro de uma classe chamada de método. Então, criamos aqui um método chamado endereço IP, e aí informamos dois parâmetros, o self e o IP. Sendo que o self é uma convenção em Python para se referir ao próprio objeto, tá? Vocês vão entender mais um pouquinho. E o outro parâmetro é o parâmetro IP. Aí na linha 3, que fica dentro do nosso método, imprimimos uma mensagem que inclui o valor self.alvo e o valor de IP. Aí a gente foi até aqui, essa linha 5, criamos um objeto chamado de domínio, a partir da nossa classe domínio, com D maiúsculo. Isso é uma observação, as classes têm que ter a primeira letra maiúscula. Um detalhe aqui, até aqui, o nosso objeto domínio, ele não possui um atributo para o alvo. Veja que não fizemos assim como o IP, a gente não colocou aqui, ó, alvo, IP, tá? Mas é na próxima linha aqui que adicionamos o nosso atributo alvo ao nosso objeto. E aí definimos o valor reinohacker.com. E aqui, se vocês lembram do módulo anterior, né, sobre funções, estamos aqui chamando o nosso método, o endereço IP. O legal do PyCharm é isso, né? Você seleciona, ele mostra aqui. Você clica aqui em uso, ele mostra também onde está sendo usado. Então aqui chamamos o nosso método endereço IP, que faz parte da nossa classe domínio. E passamos o argumento IP. Por quê? Ele vai passar aqui esse argumento aqui, né? Ele não vai passar o self, ele vai passar esse argumento. Certo? Então executamos e temos esse resultado. Para compreender mais um pouquinho, veja, se adicionarmos mais um parâmetro aqui, .so. Se eu executar, ele vai dar erro, tá? Porque eu não passei um argumento aqui para ele ser utilizado. Então podemos passar aqui dessa maneira. É só passar. Vamos colocar aqui SO, vamos colocar Linux. Vamos executar. Executou, mas não deu erro, mas também ele não apresentou nada. Por quê? Porque eu não adicionei ele aqui no nosso print. Então é isso que eu vou fazer agora. Item sistema SO. Agora eu vou dar um print. Reinohacker tem o IP tal e tem sistema Linux. Deu para entender então? Então aqui a gente declarou dois parâmetros
E passamos aqui, chamando o nosso método, passamos eles dois aqui como argumentos. Legal? Vamos continuar avançando então. Agora vamos conhecer o construtor de classe, que é um método que é executado automaticamente quando um objeto da classe é criado. Vou apagar tudo isso, já não vou mais utilizar nada. Vou criar aqui class alvo. Então criamos aqui nossa classe alvo. Vamos definir o nosso construtor. A gente chama o construtor com um init, com 2 underline em cada lado. Vamos passar aqui os parâmetros, tipo SO. Vamos atribuir aqui os valores dos nossos parâmetros. Self.tipo igual tipo. Self.SO igual SO. Tá? Então aqui definimos o construtor, que é o init. Ele é chamado sempre que você cria um objeto. Dentro do construtor a gente atribuiu aqui os valores dos parâmetros tipo e SO. E agora vamos criar um objeto e passar os valores para o nosso construtor. Então eu vou vir aqui, alvo1, que vai ser o nosso objeto, igual alvo. E agora eu já posso passar aqui mesmo os nossos argumentos. Servidor, vírgula, Linux. Pode ver que ele mesmo já mostra aqui, ó, qual que é onde a gente está inserindo, tipo e SO. Então já está fazendo aqui essa referência. Print alvo1 ponto tipo, print alvo1 ponto SO. Executei um print servidor Linux. Resumindo, criamos aqui um objeto chamado alvo1 e passamos os argumentos servidor e Linux. Só lembrando que self faz referência ao próprio objeto. E por fim, vamos conhecer agora herança de classe. Classes têm uma vantagem interessante, que é a possibilidade de criar novas classes a partir de classes existentes, chamando assim de herança de classe. A classe criada, ela herda todos os atributos e métodos da classe base. Então, vamos a um exemplo aqui. Vou usar esse mesmo código que já estamos utilizando, só vou apagar isso aqui. Já temos aqui nossa classe alvo. E agora, vamos criar uma classe chamada desktop. Que vai herdar os atributos e métodos da classe alvo. Copiamos aqui os argumentos iguaizinhos da classe pi e adicionamos, podemos adicionar um novo argumento. Vamos adicionar aqui o IP. Agora vamos utilizar o método super_init, super.init, e vamos puxar o tipo e o SO. O método super_init, ele chama o construtor da classe alvo, ele chama isso daqui, e passa os mesmos valores para os atributos tipo e SO. Então ele puxa essa informação, né, que tem aqui. E aí, por fim, vamos criar agora um objeto dessa classe desktop. Então, desktop1, desktop, e agora passamos os argumentos. É do tipo desktop, o Windows e por fim o IP. Feito, vamos dar um print. E agora executar. Deu um erro. Vamos ver onde está o nosso erro. Aqui na classe que a gente criou aqui, né, para herdar da classe alvo, faltou a gente criar aqui um self.ip igual IP. Faltou criar esse atributo aqui. Agora sim podemos executar e foi apresentado os valores dos atributos herdados, né, da classe pi e também o IP que está somente aqui na nossa classe desktop.
Beleza, pessoal? Então esse foi um resumo sobre a utilização de classes em Python. Classe é uma das coisas aí mais complicadinhas para iniciantes, para entender, para compreender, né, para aprender a utilização. Mas a gente vai visualizar ainda mais o uso de classes com exercícios práticos. E assim vocês vão conseguindo compreender cada vez mais. Beleza, pessoal? Valeu!